Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos ao Senhor. Santo Deus, ó Pai, rendemos graça, meu Deus, pela tua presença, pela tua paciência conosco, ó Pai, pelo seu amor que tu tens sempre derramado sobre nós, ó Pai, pelas tuas bênçãos, a graça, Senhor, que é constante em nossa vida, Pai. Nós pedimos nesse momento, fique conosco e nos alimenta, ó Pai, mais uma vez com a tua santa palavra, para que assim, ó Pai, possamos crescer mais e mais em espírito e na tua santa verdade. É o que te pedimos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é a lição 8, Adúlteros e Adultério na Balança de Deus. É referente ao sétimo mandamento, que você encontra na referência de Êxodo 20, versículo 14, que diz: Não adulterarás. O texto base do estudo da revista também se encontra no texto de Êxodo 20, versículo 14. Eu te convido a aprender mais sobre a palavra de Deus. Introdução. Em todo ser humano, independente da sua nação, tribo, comunidade, crença ou cultura, existe um senso moral que reconhece o que é certo ou errado, ético ou imoral, e que o mal tem como consequência o julgamento e a punição. Deus, então, para o bem da sua própria criação, nos concedeu suas leis morais. Nela, além de proteger o inocente e orientar quem está com a razão, o Senhor quer nos abençoar e punir o mal efetivamente. Mas o que acontece aos que desobedecem às leis de Deus? Note que os homens são mais obedientes às leis da natureza do que aos preceitos do Criador. Todo homem sabe que ao tocar em um fio de alta voltagem, corre perigo de morte. Ninguém suporta mais que muitos minutos debaixo de água. Sem equipamentos de mergulho, se sobreviver, terá grandes sequelas. Aquele que pula do 10º andar sem nenhuma proteção, certamente morrerá. Um motorista prudente não entra em uma curva a 360 km por hora. Enfim, o homem sabe que as leis da natureza são implacáveis aos seus desobedientes. A lei moral de Deus é inegavelmente abençoadora em retardar sua sentença. Talvez a única punição imediata seja a dor na consciência. Para muitos, né? Você pode ver a referência, leia Romanos, capítulo 2, versículo 4. Então, já que Deus é paciente e não pune o pecador imediatamente, vamos todos pecar. Possivelmente, foi esse o entendimento da serpente no Éden, em conversa com Eva. Leiam Gênesis capítulo 3, versículos 3 até o 5. A ira de Deus ao pecador pode ser tardia, mas mesmo vivendo sob os efeitos da graça de Jesus, a todos os homens, no dia do juízo, todos receberão suas respectivas sentenças. Leia Romanos 2, versículos 5 até o 8. Quando somos informados que alguém pecou, qual o pecado que lhe vem imediatamente à cabeça? Se somos informados que, em especial, um homem que exerce liderança pecou, somos seduzidos pelo pensamento de que este cometeu adultério. A sociedade dá muita ênfase ao adultério. Para muitos, o adultério tem o mesmo peso que roubar, matar, disseminar contendas, deixar de cooperar com dízimos e ofertas, por exemplo. O 7º mandamento é enfático: não adulterarás. Mas que tipo de adultério está implícito nessa lei? Vejamos, pelo menos, 3 tipos de adultério. Tópico 1. Adultério conjugal. Você pode verificar, né, sobre a abordagem desse assunto
na passagem de Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28, tá? Jesus, ele deixa ali para nós orientações acerca sobre o adultério conjugal, tá? Nesse tipo de adultério, o cônjuge é a vítima. O adultério satisfaz a carne, mas destrói casamentos e danifica sensivelmente a criação dos filhos. A fidelidade ao cônjuge, embora não seja o único pressuposto, é uma condição indispensável para a estabilidade do casamento. Fidelidade é honrar o cônjuge na ausência. Fidelidade conjugal é ser fiel a todo momento ao seu cônjuge, tá? Em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros, né? Então, assim, o matrimônio é uma instituição criada por Deus. Então, para Deus é uma instituição que deve ser santa, tá? Então, a palavra está dizendo aqui que é digno de honra entre todos. Então, entre todas as situações, em todos, que seja digno o matrimônio, né? Um matrimônio que não tem mácula, que o leito não é manchado pela infidelidade, né? E a palavra ainda está dizendo aqui, completando, Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, vamos ver aqui um exemplo, né, de um personagem, né, bíblico, tá? Que ele sabia exatamente, né, o peso, né, da importância, né, sobre a questão do adultério, né, de como isso é arbitrário aos olhos de Deus. Então, ele sabia, né, da importância que é você se manter fiel, tá? Porque quando você é infiel, você fere também a sua santidade perante a Deus, tá? Estou falando aqui sobre José do Egito, filho de Jacó, né? Ele muito jovem foi vendido pelos seus irmãos e foi parar no Egito. E ele passou a trabalhar na casa de Potifar e ele era o mordomo, ele administrava tudo dentro da casa de Potifar. Então era um cargo de confiança, tá, que ele tinha. Então a mulher de Potifar, né, o José era um jovem e muito belo. Então a mulher de Potifar, ela ficou tentando, né, seduzir José, né, para adulterar, mas José resistiu à tentação, né? Então, como eu falei, ele tinha, né, autorização em tocar tudo na casa, mas ele tinha consciência de que o adultério abalaria não só a confiança, né, de Deus, né? Ele iria ferir essa construção de santidade que ele queria, né, construir perante Deus, tá? E ele também iria abalar esse relacionamento de confiança para com o seu patrão. Então ele se manteve fiel e ele resistiu a essas seduções que a mulher de Potifar ficou tentando, né, contra ele, né, tentando contra ele até o ponto de que, como ela viu que não ia conseguir, né, pegou, inventou mentiras e isso acabou, né, ele indo até ser preso, né? Então, para você se aprofundar um pouco melhor a respeito, você pode ler, né, em Gênesis, leia Gênesis 39, do versículo 7 até o 10, que aí você vai se aprofundar melhor sobre essa história que eu estou relatando aqui, tá? Então, o Senhor Jesus confirma o sétimo mandamento e o intensifica. O olhar que cobiça é o mesmo que adultera, né? Está em Mateus 5, versículo 28. Jesus não está dizendo que não podemos observar o que é belo, tá? Não é isso. O que Jesus proíbe é o desejo carnal. São os olhares que promovem fantasias. Diz que é pecado alimentar o apetite que tem a intenção de saciar os instintos
carnais. Então, o que Jesus estava dizendo aqui, né? Ele diz que a pessoa não pode pegar e querer se enganar, né? Que você só cometeu o adultério se você realmente praticar o ato, né? Vamos dizer, esse sexual. Não é isso. Quando você olha, né, para aquela pessoa que não é o seu cônjuge, né? Não é o seu cônjuge, você olhou com esse desejo carnal e você ficou alimentando isso, né? Na sua cabeça, né? Você praticou, para Deus é o mesmo peso que você ter cometido o adultério em si, tá? Então, a gente não pode ficar permitindo, né, que a nossa mente fique produzindo esses tipos de pensamento, alimentando esses tipos de pensamento e sentimentos de desejo, tá? Em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Porque a gente sabe que o fim, né, da trajetória do pecado é a morte. O pecado gera a morte. Não tem outra saída, não tem outro caminho. Então, a gente vê aqui também no versículo que é onde que começa? Com o olhar. Começa pela cobiça. Eu só cobiço aquilo que eu vejo, certo? Eu só vou ter esse sentimento de desejar algo se eu estiver vendo. Então, assim, eu preciso também saber polir o que eu vejo. Então, daí é tão importante, por exemplo, você não ficar alimentando, né, os seus olhos, né, com imagens que você não deve ficar vendo. Então, por isso é que nós falamos, por exemplo, ver imagens sensuais, filmes que denotam muita sensualidade, muito nu, né? Relações. Evitem ficar vendo essas coisas para não ficarem, gente, alimentando esse tipo, né, de desejo carnal. Filme pornô, então, nem se fala, é extremamente proibido. Não se deve fazer isso. Um cristão não deve ficar acessando esse tipo de conteúdo. Porque, é como a palavra falou, aonde que começa o pecado? É quando eu começo a olhar o que eu não devo ver. É quando eu começo a alimentar aquele tipo de desejo. Então, não assistam essas coisas, não alimentem a visão de vocês com esse tipo de coisas erradas que vão apenas estimular esses desejos carnais, tá? Então, não é que nós não podemos, né, como o autor aqui começou a falar, não é porque a gente não pode ver uma pessoa e falar que aquela pessoa é bela, né, uma mulher bela ou um homem belo, não é isso. Mas o que a gente não pode é ficar alimentando o desejo, né, de cobiçar aquela pessoa para nós próprios, se não é o nosso cônjuge, né, ou aquela pessoa é casada. Então, não é um comportamento adequado, não é um pensamento adequado que um cristão deva alimentar, tá? A sociedade atual precisa entender que o sétimo mandamento vai muito além de um simples não. Ao anunciar que o adultério é um pecado moral, o Senhor demonstra que nos ama e nos protege do perigo, pois todos aqueles que estão em adultério estão ferindo a si próprios, ao cônjuge, aos filhos inocentes e, não obstante, a santidade de Deus, tá? Então, assim, o adultério, eu achei interessante essa frase de Eugir Girodo, que diz assim: o adultério é uma enfermidade, é uma doença, tá? Começa na alma, termina no corpo e se paga no espírito por toda a eternidade, né? Então, não coloque em risco a sua eternidade por conta de um desejo carnal, né? Então, não alimente esse tipo de instinto e de desejo, né? Então, oriente adequadamente o que você vê, o que você assiste, o que você lê,
filtre tudo isso. Esse é o conselho que eu posso te dar. E repreenda, se em algum momento, né, você sentiu aquele desejo impróprio, peça perdão ali a Deus naquele momento, repreenda esse pensamento. Não mantenha isso no seu cérebro, tá? Peça orientação a Deus, peça que Ele te fortaleça. E se você pode fugir do caminho que você anda ali, que está te conduzindo a ter esse tipo, tá, de desejo, mude o seu caminho. Altere a sua rota. É a melhor coisa que você pode fazer, tá? Porque você deve sim saber, né, que você só é resistente ao pecado se você estiver em Cristo, porque é Ele que nos fortalece. E Deus fala que você precisa estar atento para que você não venha cair. Então, procure se fortalecer em Deus, seja sim inteligente, porque isso é um ato de inteligência, tá? Não é covardia, é inteligência. Se você está vendo que aquele caminho vai te conduzir a você vir a pecar, identificou que é o seu ponto fraco, fuja dessa rota e vá procurar se alimentar em Cristo, se fortalecer na palavra, porque só em Jesus é que nós temos força para poder fugir e não cair nas armadilhas do pecado. Amém? Tópico 2, adultério social. Você pode ler a respeito, né, desse tópico que nós vamos abordar aqui em Tiago, capítulo 4, versículos 4 e 5. Você já ouviu falar do jeitinho brasileiro? Acho que todo mundo já ouviu essa expressão, né? Tal faceta tem exemplos positivos e negativos. Bom, vamos abordar primeiro aqui o exemplo positivo. Com as inúmeras crises financeiras na economia brasileira, o jeitinho brasileiro, positivamente, revelou que homens e mulheres, após perderem seus respectivos empregos, inovaram e descobriram talentos outrora desconhecidos. Não é raro ouvir histórias de brasileiros que começaram a vender pequenos bolos para sua sobrevivência. Isso é um exemplo, né, que eu estou dando, e que hoje são empresários no ramo. O jeitinho brasileiro, para alguns, foi a resposta para a desigualdade social e a revide, né, as adversidades. Então, foi um jeito, né, que essas pessoas encontraram, né, de se manterem, né, pagarem suas contas, honrarem seus compromissos, através, né, de exercerem atividades que antes não eram associadas diretamente ao seu ramo de trabalho, né? E ali, de uma maneira honesta, né, e honrosa, apesar de diferente do que eles trabalhavam anteriormente, eles estão conseguindo, através desse jeitinho, né, brasileiro, conseguir, né, passar por cima, né, atravessar as adversidades. Agora nós vamos ver aqui, né, o lado negativo do jeitinho brasileiro, tá? Por outro lado, o jeitinho brasileiro revelou adúlteros sociais, que é o que nós estamos abordando aqui, né? As atitudes negativas do jeitinho brasileiro é a falta do civismo, né? Onde enganar os outros, enganar o governo e principalmente a Deus tornou-se desculpa para a sobrevivência. Quem nunca ouviu falar de alguém que fora vítima de adulteração do combustível do posto, onde abastece o seu veículo, né? Conhece alguém que adulterou o odômetro do automóvel para diminuir a quantidade de quilômetros rodados, com a finalidade de valorizar o carro, né? E assim conseguir um valor maior na venda, né? Aquele vizinho que deu um jeitinho de adulterar o medidor, furtando a concessionária de energia elétrica da sua região, ou mesmo, né, em relação né, de puxar água, né, de roubo de água, e outros tipos de fraudes e outros tipos de roubos, né? Outro exemplo aqui são as fraudes, né, contra o INSS e Bolsa Família. Quantos já colaram na prova? Então, estão todos aqui exemplos, né, que eu estou dando aqui,
pessoas que conseguem, por exemplo, atestado de saúde falso, né, só para não ter que trabalhar ou justificar a falta, né, indevida ao trabalho. Então, todos esses exemplos estão aqui se referindo a esse tipo de adultério social. Então, adúlteros sociais também ferem diretamente o sétimo mandamento, pois quebram a confiança do próximo e principalmente a lealdade a Deus, impresso em sua própria consciência do que é certo e errado, né? Em Salmos, capítulo 50, né, versículos 16 até o 18, diz assim: Mas ao perverso Deus diz: De que adianta ficar repetindo as minhas ordens escritas e as minhas promessas, se no fundo do coração você despreza a minha disciplina e desobedece às minhas palavras? Você sente prazer em ver o ladrão roubar e se torna seu cúmplice e anda com os adúlteros, né? Então, assim, é uma reflexão aqui para nós, né? Essa palavra achei bem profunda, né? Salmos 50, esses 2 versículos que eu acabei de ler aqui para vocês e que sirva, né? De reflexão para todos nós, né? Essa lição do adultério em si, não só o adultério conjugal, né? Mas os tipos de adultério que nós estamos vendo aqui, o social e o espiritual, que nós vamos ver no próximo slide, é algo que a gente precisa refletir muito, né? Para que a gente não venha cair. E se que porventura cometemos esse pecado, que possamos também vir a nos corrigir, pedir perdão a Deus, né? E aqueles que ferimos e corrigir esse erro e entrar, né, no caminho certo, seguindo a orientação de Deus. Né? Muito provavelmente os adúlteros sociais têm pressa, né, para resolver os seus problemas, por isso adulteram para realizar os seus objetivos. Que tenhamos paciência para esperar em Deus e receber do Senhor as suas promessas. Né? Leiam Salmos 101, versículo 7. Tá? Eu deixei aqui, eu também trouxe um provérbio, né, que eu achei muito interessante, Provérbios 6, versículo 32 diz assim: Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Então, assim, a maior ação, né, a consequência que nós vamos colher é a nossa própria destruição, né? Então, que nós possamos estar, né, atentos e pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, e que possamos entrar no caminho correto e de observância à palavra de Deus. Tópico 3. Adultério espiritual. Leiam Mateus 12, versículo 39, para aprofundar, né, melhor o estudo, os seus conhecimentos, tá? Existia uma multidão que desconfiava de Jesus. Será filho de Deus mesmo? Faz isso porque Beelzebul está sobre ele? Então Jesus diz que o sinal que será dado para comprovar que é filho de Deus é idêntico ao que acontece com o profeta Jonas, ou seja, 3 dias na boca do peixe. 3 dias ele ficaria na terra, mas ressuscitaria. Então, assim, essas pessoas, né, elas tinham essas desconfianças, elas não acreditavam, né, elas tinham dúvida se Jesus realmente era filho de Deus. E muitas achavam, né, que os sinais que Jesus, né, produzia, que Jesus fazia, os milagres, se poderia ser, né, porque o inimigo de Deus estava sobre ele e não o próprio Deus, né, sobre o seu filho, tá? Como explicar o que Jesus chamou de geração adúltera? Geração adúltera é aquela comprometida com muitos deuses. É quando o ser humano deixa de acreditar em Deus e só se relaciona com ele por interesse. Só acredita quando Deus realiza um milagre. O grande adultério contra Deus é quando alguém deixa de adorá-lo e passa a adorar a si mesmo. Vive para satisfazer as suas próprias vontades.
serve a si mesmo e não a Deus. É o crente que somente vai em busca das bênçãos de Deus e não do Deus das bênçãos, né? Então, o que esse parágrafo, né, tá aqui falando, né? O que Jesus chamou de geração adúltera, né? É aquela que é comprometida com muitos deuses. Então, o adultério espiritual se dá quando você adora outros deuses além, né, do Deus verdadeiro, do único Deus, né, que é o que Deus exige, que nós adoremos somente a Ele, né? E o que é interessante é que muitas pessoas podem pensar assim: ah, mas eu não adoro outros deuses, né? Eu não adoro ídolos, eu não adoro imagens. Tá, mas você pode ter, por exemplo, um apego muito grande ao dinheiro. E aí você está adorando o Deus Mamon, né? Que é o que a Bíblia chama, né? O amor excessivo ao dinheiro, né? Então você também está adorando um falso Deus. Quando você coloca, por exemplo, o seu trabalho acima da devoção que você precisa ter, da adoração, né? Da devoção que você deve ter em relação a Deus. Até mesmo quando você coloca a sua família acima de Deus. Apesar de eu ter falado no slide anterior que a família é uma instituição criada por Deus e Ele deseja que seja sagrada, nem essa instituição pode estar acima dele. Acima de Deus não pode ter ninguém. Deus precisa estar em primeiro plano, em primeiro lugar. Então, quando você, né, coloca qualquer outra coisa acima de Deus, você está cometendo adultério espiritual. Quando você se relaciona, né, você busca Deus apenas por interesse, porque você trata Deus, na verdade, não como seu Senhor, mas como se ele fosse um mordomo que está ali para lhe servir. E, na verdade, é o contrário, tá? A mordomia, quem deve exercer essa mordomia somos nós, que nós estamos aqui para administrar as coisas de Deus, né? A terra, por exemplo, que Deus deixou para nós, né? Quando eu digo a terra é um todo, né? Planeta, os animais, né? Vegetação, tudo isso. E os nossos afazeres como servos de Deus, que nós precisamos estar aqui e levar o ID, ensinar o evangelho a toda criatura, né? Então, quando eu passo a querer achar que Deus está aqui, tá? Para me servir, para atender todas as minhas necessidades, eu também estou cometendo adultério espiritual, tá? Porque eu preciso entender que a vontade de Deus é que sempre vai prevalecer e não a minha, tá? Porque Deus é santo e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, nem tudo que nós vamos pedir, Ele vai nos dar. E mesmo quando Ele nega algo que nós estamos pedindo, essa negação é por extremo amor que Ele possui por nós e pela sua santa sabedoria. Ele sabe que aquilo ali não vai trazer nada de bom para a nossa vida, então Ele não nos dá. E nós precisamos ter consciência que Ele faz isso porque Ele é um Deus santo e um Deus justo, tá? E a gente não pode, né, achar que você, no caso, eu não posso achar que eu sou o cara, que eu posso tudo, eu tenho poder para fazer qualquer coisa, eu não dependo de Deus. Quando você tem esse pensamento que você é o cara, né, vou ficar usando essa expressão que fica mais fácil de a gente entender aqui a mensagem, tá? Que você é capaz de superar todas as adversidades sozinho, você também está cometendo adultério espiritual, porque você passou a adorar a si próprio. E nós não podemos ter esse tipo de comportamento, nós precisamos entender e sentir, viver, na verdade, que nós somos dependentes de Deus em tudo, em todos os momentos. Para começo de conversa, se nós estamos aqui, né? Eu estou dando essa aula, estou gravando aqui essa aula para vocês, né? E vocês aí estão do outro lado ouvindo,
é porque estamos vivos. E eu preciso de Deus, né, para que eu esteja viva, porque é Ele que é o Senhor detentor do fôlego da vida. Quando chegar a minha hora, esse fôlego da vida voltará para Ele. Então, nós precisamos ter essa consciência, né, que a gente precisa dele para tudo. É Ele que nos concede a inteligência, a sabedoria, a saúde, o trabalho, tudo, gente. A família, enfim, todas as benesses, a gente precisa, depende dele, tá bom? Então, assim, né, o cristão que somente vai em busca também das bênçãos, né, somente vai em busca de Deus, só lembra da existência de Deus quando está passando pela necessidade. No momento alegre, ele esquece facilmente de Deus. Isso também é um adultério espiritual, tá? Então nós não podemos cair nessas armadilhas, precisamos estar atentos, né, e fugir desses comportamentos, desses pensamentos, desses sentimentos que foram relatados aqui, tá? Nós temos que lembrar sempre que nós precisamos estar em busca e estar prontos a servir o Deus das bênçãos. E somente por Ele, por amá-lo e adorá-lo, reverenciá-lo em todo momento. Observe se isso não acontece em nossas reuniões de oração. Com raríssimas exceções, o que se passa na cabeça daqueles que oram. Chegou o momento de retirar algo de Deus, né? Muitas pessoas pensam isso, tá? Então, quando muitas das vezes nas reuniões, né, as pessoas vão se reunir e imaginam que a reunião de oração é apenas para fazer petições, né, que possamos estar lembrando, né, primeiramente de agradecer, começar os nossos momentos em agradecimento, porque Deus nos dá, supre, né, as nossas necessidades, né, e tem suprido diariamente, tá? Então, o que o autor colocou aqui, né, parece, né, que a noiva, no caso, que é a igreja, né, a noiva é a igreja, quer dar um golpe do baú no esposo, que é Cristo, né, porque ela está ali se preparando e no momento, né, de aparecer, né, para o seu noivo, né, ela imagina que ela vai ganhar sempre algo em troca, né? Então parece que, como o autor colocou aqui, dá o golpe do baú no esposo. E se ele não der, possivelmente outros deuses darão, né? Isso é um exemplo que o autor colocou aqui na revista, né? Que na maioria, infelizmente, né, de muitas igrejas, de muitos cristãos, né, tem ocorrido esse tipo de pensamento e que a gente possa não manter esse tipo de pensamento, afastar de nós esses comportamentos, tá? E pelo contrário, que nós possamos ter o mesmo sentimento que houve em Abacuque, que apesar de questionar em muitos momentos, né, ao Deus de Israel, né, que estava passando aquele momento ali por grandes adversidades, ele resolveu ser fiel e esperar. Então ele declara: o justo viverá pela fé, ou seja, através da fidelidade a Deus, como eu falei no início aqui da aula. Nós somos dependentes de Deus para tudo e nós vivemos pela fé. Você pode ler em Abacuque 2, versículo 4, né? Também ainda falando, né, de Abacuque, em Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18 diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, lembrar, né, que apesar de qualquer adversidade que nós possamos estar passando, atravessando momentos difíceis, possamos nos manter fiéis e crer que vamos estar, sim, exultando no Senhor e nos alegrando no Deus da nossa salvação. Porque é o que Ele é, o Deus da nossa salvação. E sempre estarmos exultantes, alegres nele, nos fortalecendo nele.
Então, que nós possamos sim estar atento para não cairmos, né, nessas falhas que foram citadas aqui nesse tópico 3, né, sobre adultério espiritual, né, e que possamos estar ali firmemente com o nosso pensamento, nos alimentando na palavra, em oração, na congregação, né, porque um irmão também congregando com o outro ali, nós estamos crescendo juntos e nos fortalecendo, orando uns pelos outros, tá? Porque precisamos estar atentos para não cairmos, tá bom? Então que nós possamos manter, né, nosso pensamento voltado para o alto. Queridos, essa foi a lição de hoje. Permaneçam em Cristo e Ele permanecerá em vós. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!